Olá, bom dia para você que vai estar aqui comigo, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois. Eu te ajudo a ressignificar as feridas emocionais que você traz no coração, que estão te impossibilitando de viver uma vida plena, feliz, com confiança e com coragem, tá? E hoje nós vamos falar sobre o que, Sandra? Eu vou responder algumas perguntas, alguns questionamentos, vou também esclarecer algumas situações de pessoas que me enviaram pelo direct, que responderam a caixinha de perguntas, que também me enviaram suas perguntas pelo WhatsApp, tá? Então, para quem que é essa live de hoje? É para você, homem, para você, mulher, que quer entender um pouco mais sobre algumas questões emocionais, algumas feridas que nós, enquanto seres humanos, trazemos no coração, tá? Bom dia, Cida, Edith, Diego, Márcia, sejam todos muito bem-vindos, Aparecido. E claro que, como é um despertar sistêmico, você pode colocar aqui também no chat qual questão hoje você está passando na sua vida que está sendo dolorida, difícil, desafiadora. Sandra, a questão é uma ferida emocional? Sim. A questão, ela pode ser a própria ferida emocional e o desafio, o problema que você vive na sua vida hoje, ele pode ser também o sintoma de uma ferida emocional que você carrega dentro de você e que talvez você ainda não tenha percebido, porque é muito mais fácil a gente perceber os sintomas do que perceber a ferida emocional, porque na maioria dos casos a ferida emocional ela é inconsciente, tá? Então coloque aqui para mim por qual situação você está passando, que você precisa de um auxílio, de uma consciência sistêmica. E claro, se você quiser entrar comigo ao vivo para a gente fazer uma sessão terapêutica, né? Com essa orientação sistêmica, você é muito bem-vindo. Agora já coloque aqui, se você tem essa intenção, para eu dar prioridade para você. Do contrário, eu começo a responder as perguntas e o nosso tempo vai se esgotando, tá bom? Bom dia, Beatriz. Bom dia, Ana Paula. Sejam todos bem-vindos. River. Nossa, que coisa boa. Ivone, Jucimar, Heloísa, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então começar. Sandra, mas quem é você? Eu tô chegando agora, eu ainda não te conheço, eu vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora sistêmica, eu sou terapeuta, eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar e eu utilizo essas técnicas e outras técnicas também que eu domino para te ajudar a curar as feridas emocionais que você traz no seu coração, para reprogramar a sua mente em relação a essas dores, para que você continue a sua vida, só que de uma forma mais leve. Eu te ajudo a desbloquear a sua mente, eu te ajudo a implantar na sua vida crenças positivas e eliminar crenças negativas, tá? Então, resumindo, eu sou uma terapeuta holística. Sandra, o que é uma terapeuta holística? É aquele terapeuta que olha para você como um ser integral. Holístico vem do holo, do todo. O que é um ser integral? Você é um ser humano, você é homem, você é mulher, que tem corpo, que tem mente, que tem emoções, sentimentos, né? Que tem também um espírito. Sandra, nós vamos falar de religião? Não, não vamos falar de religião, tá? Esse é o novo entendimento da Organização Mundial da Saúde, que todos nós, enquanto seres humanos, temos corpo, alma, espírito, energia, emoções e sentimentos. E você tem
espiritualidade, esse espírito que te conecta com o que você acredita. Então é só para você entender que é uma terapia que te olha como um ser integral, como um ser por inteiro. Edith, bem-vinda então. Você quer falar, não é, Edith? Eu vou te chamar. Aguarda só um minutinho, tá bom? E o que eu quero? Eu quero que vocês entendam isso, porque isso facilita o processo terapêutico, tá? A gente não pode ficar só no mundo da mente, nem só no mundo das emoções, porque nós somos seres muito maiores que isso, somos seres complementares, né? Que uma parte nossa complementa a outra para que a gente se transforme num ser integral. Então é bom que a gente entenda isso, tá? Bom dia, Sueli, Salles. Então, Edith, eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho, tá? Que eu vou responder então rapidamente umas perguntinhas que eu recebi aqui pela caixinha de perguntas e eu já te chamo para a gente fechar a live com você, tá bom? Gente, a primeira questão que eu quero falar aqui com vocês. Ah, mas calma, calma, calma. Sandra, você está esquecendo de uma coisa importante. Olha, uma das leis sistêmicas mais importantes que rege as relações humanas é a lei do equilíbrio de troca em todas as relações. E para a gente equilibrar aqui a nossa troca, né? Que eu estou aqui numa bela manhã conversando com vocês, vamos então equilibrar essa nossa relação? Clica aqui, ó, para você equilibrar comigo essa relação de troca. Clica nesse aviãozinho, convide pelo menos 3 pessoas para estarem nessa live conosco, porque com certeza essas pessoas vão ter um caminho, vão ver uma luz no fim do túnel para que elas consigam resolver a questão que elas têm dentro delas, tá? Então, vamos compartilhar coisas boas, assim você me incentiva cada dia mais a estar aqui compartilhando com você, atendendo com muito carinho, com muito respeito, trazendo conhecimento e você ainda transmite luz, transmite uma informação que vai contribuir ao invés de uma informação que vai denegrir. Então, assim a gente equilibra aqui a nossa relação, coloca já coraçãozinho aqui, compartilha e escreve também no chat, tá? Isso é uma forma de equilibrar a nossa relação. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Você não trabalha de graça, você trabalha e você recebe um salário, né? No seu relacionamento com amigos, você tá ali se dedicando, mas os seus amigos também estão ali fazendo a parte deles. No seu relacionamento amoroso, você se dedica para ele, mas a outra parte também faz a sua parte equivalente para que esse relacionamento se equilibre. E aqui, essa é a forma que você tem de equilibrar essa relação comigo, compartilhando, deixando o coraçãozinho aqui para mim, deixando uma mensagem. Para que isso, né? Porque assim o Instagram, o algoritmo do Instagram entende que nós estamos falando de assuntos importantes, né? E vai compartilhar essa live também depois com outras pessoas. Sandra, eu tô te assistindo no YouTube. Não tem problema, você pode compartilhar, você deixa aqui para mim o seu like, o seu gostei, você deixa aqui também uma mensagem para mim e assim nós vamos de pouco em pouco construindo uma nova consciência, tocando o coração de outras pessoas para que a gente vá vivendo num mundo melhor, mais harmonioso, tá? E se você tá aqui no YouTube, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. Às segundas e às quartas-feiras, nós temos aqui um encontro às 9h09 da manhã e, se eu não me engano, no YouTube são as terças e as quintas-feiras, né? Então é isso, vamos lá. Vou começar aqui respondendo. Edith, aguenta um pouquinho, tá bom? Que eu vou fechar a live com você. Deixa eu ver aqui. Já eu te chamo. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui algumas perguntinhas que eu recebi. Só tô colocando aqui para eu não perder você, Edith.
Então vamos lá. Ó, eu recebi uma pergunta muito importante. Sandra, eu não sei o que fazer com a minha mãe. A minha mãe é uma senhora, ela não obedece, ela não toma os remédios na hora, ela não se alimenta como tem que ser, porque é uma mãe que tem problemas de restrição alimentar e eu vou falar do jeito que eu recebi, tá? E ela está enlouquecendo a mim e os meus irmãos. Ela não respeita as regras, ela não obedece. O que a gente faz numa situação dessa? Sandra, mas a gente não está falando de ferida emocional? Sim, nós estamos falando de feridas emocionais, né? De traumas emocionais, de crenças limitantes, de bloqueios mentais. Então, essa pergunta ela é importante porque por trás dela tem uma ferida. Lembra que eu falei há pouco sobre sintomas? Às vezes a gente não percebe que nós temos uma ferida, mas no fundo, essa ferida está lá, bem guardadinha, e a gente vive o sintoma e a gente não se dá conta disso. Então aqui eu vou conversar rapidamente com vocês sobre alguns aspectos. Esses filhos que estão sofrendo, que a mãe está enlouquecendo esses filhos, né? Porque não toma o remédio, não tem o cuidado alimentar que deveria. No fundo, esses filhos têm feridas emocionais. Porque quando a gente quer salvar alguém, mesmo que seja o nosso pai, a nossa mãe, isso demonstra que dentro de nós tem uma dor profunda. E essa dor faz com que a gente queira sempre estar ali nessa postura de salvar os outros, de servir os outros. Então, o que que eu posso falar para essa pessoa que me fez essa pergunta? Que em primeiro lugar, ela precisa olhar para ela. Enquanto a gente quer salvar alguém, seja quem for, é porque a gente tem uma ferida emocional profunda. Sandra, você não vai falar qual é a ferida que essa pessoa tem? Eu posso dar alguns exemplos, mas eu não posso dizer que é 100% isso, porque as pessoas são seres individuais. As pessoas sentem diferentes, mas os sintomas são muito parecidos, tá? Então, essa pessoa que me mandou essa mensagem, ela pode ter uma ferida emocional relativa à própria mãe, ao próprio pai, né? Dentro da própria família, e por isso ela quer salvar a mãe. Ela pode estar com essa ferida emocional dentro de si e está externalizando dessa forma, tá? Então, o que eu posso dizer? Foi uma ferida que começou na infância, onde ela viu uma situação onde ela achou que a mãe foi injustiçada e ela tomou as dores da mãe. Isso lá na infância, tá? E desde então, ela tenta proteger a mãe, ela tenta salvar a mãe. E aí a gente cresce, a gente traz isso para nossa vida adulta. Só que a gente não percebe que isso é uma ferida emocional lá de trás que não foi curada e está aqui, ó, inconsciente dentro da gente. E aí, na fase adulta da nossa vida, a gente quer salvar pessoas. Eu dei o exemplo da mãe, mas existem muitos outros, tá? Entenda que isso é apenas um único exemplo. E aí hoje, ainda essa ferida latente dentro da pessoa, porque se a gente não cura uma ferida emocional, não pense que com o tempo ela sara, tá? Ela não sara. As feridas emocionais, os traumas emocionais, eles pioram ao longo do tempo. Sandra, e a mãe que não quer fazer, que não quer tomar os remédios e se alimentar como deve? Provavelmente tem também uma ferida aí, tá bom? Mas nós vamos olhar essa situação desse ponto de vista nesse momento que eu vou trazer para você. Por quê? Eu observo que muitos filhos adultos, eles querem e eles se tornam pais dos seus pais quando são adultos. E eles tratam os seus pais como filhos, como crianças, como adolescentes. Sandra, não tá certo isso? Não, não está certo isso. Porque os seus pais são os seus pais. No momento em que você quer tratar os seus pais assim, né? Dando ordem,
olhando, fiscalizando se está tomando um remédio, se faz a coisa certa ou não. O que está acontecendo aqui? Você está infringindo uma das leis universais, que se chama ordem. Você não está respeitando a hierarquia, porque os seus pais, eles vieram antes de você. Eles têm autonomia. Os seus pais, eles são fortes, eles são grandes. Quando você era apenas um bebê, os seus pais já eram adultos. Os seus pais já estavam cuidando da própria vida e da sua vida também, porque você era um bebê que não sabia de nada, que você precisava de proteção para sobreviver. Então, quando a gente infringe uma ordem dessa, né, uma lei sistêmica, que é essa ordem, o que a gente está trazendo para a nossa vida? Caos, problemas estruturais de família que vão reverberar no seu sistema, enquanto nova família. Isso pode trazer consequências para o teu novo relacionamento, na tua relação com os teus filhos, porque você está quebrando a hierarquia, você está tratando os seus pais como se fossem pessoas que não tivessem condições de seguir a vida, de cuidar da própria vida. E daí talvez você que esteja aqui me ouvindo diga o seguinte: mas Sandra, a mãe não quer tomar os remédios, não quer comer a coisa certa, o que eu faço numa situação dessas, né? Você explique para sua mãe, para o seu pai, para quem quer que seja: olha, talvez, mãe, a senhora não tenha entendido a complexidade, a gravidade dessa situação, mas se a senhora não tomar esse remédio na hora certa, fazendo o que precisa ser feito, se alimentando como foi orientado, mãe, a senhora vai encurtar o seu tempo de vida aqui na Terra. Mostre claramente para sua mãe, não coloque panos quentes na situação. Sandra, se mesmo mostrando ela não quiser tomar o remédio na hora certa, o que eu faço? Você vai fazer o que um filho deve fazer, respeitar os seus pais. Você vai lembrá-la: mamãe, papai, tal hora é a hora do remédio, tá aqui, eu trouxe para a senhora. Só, mais nada. Sandra, se ela não engolir, não quiser, respeite. Em algum momento, todos nós vamos partir. Só que se a gente faz coisas erradas, escolhas erradas, comportamentos, né, alimentação, tudo que a gente já sabe que pode encurtar o nosso tempo de vida, vai ter uma consequência? Vai, mas você não é o dono da vida. Você não pode mudar isso. Então, resumindo, o que você pode fazer? Ajudar os seus pais do seu lugar de filho. O pai e a mãe, ele não tem que te obedecer. Nem você, enquanto adulto, obedece os seus pais, porque os nossos pais, eles têm controle sobre nós, filhos, enquanto somos crianças. A gente crescer um pouquinho, o controle diminui, né? A gente já não obedece tanto quanto antes. A gente se tornou adulto, a gente já não tem mais nenhum vínculo de obediência com os nossos pais. O que a gente faz é que, se a educação enquanto criança ela foi bem dada, a gente leva durante a vida o respeito, a consideração, e muitas vezes, depois de adulto, não é que a gente obedeça os nossos pais, é que a gente considera, respeita, e a gente trata os nossos pais a partir desse olhar de respeito e consideração. Então, não queira que os seus pais te obedeçam, porque os seus pais são os pais. Então, se você precisa levar o seu pai, a sua mãe ao médico, leve, mas do lugar de filho, com a postura de filho. Respeite a opinião, a decisão dos seus pais. Sandra, mas eles estão decidindo errado. Nós estamos falando aqui de uma forma geral de pessoas conscientes, de pais adultos, né? Se é algo que está fugindo muito do controle, eu acredito que os seus pais devem ter problemas mentais. E aí, nesse caso, é outro tipo de tratamento, é outro tipo de abordagem, né? Mas, via de regra, nós estamos falando aqui com pais, falando de pais
que têm consciência. Estão idosos, mas não são doidos, são os nossos pais. E eles têm clareza, eles têm discernimento, tá? Então, vamos para o nosso lugar de filhos. Respeitar os nossos pais nas suas escolhas, nas suas decisões, mesmo que aos nossos olhos não sejam as melhores decisões, tá bom? Isso é muito importante. Existem 3 leis dentro de um sistema familiar que não se podem ser quebradas, que quando você quebra, você paga pelas consequências, tá? E os preços são altos. E uma dessas leis é essa, a lei da ordem, da hierarquia. Então, aqui nós já tivemos um entendimento profundo que você vai trazer para os seus comportamentos com os seus pais, e aqui você já entende também como você deve se comportar com os seus filhos, na sua família atual, na família que você construiu, tá? Vou para a próxima pergunta, Edith, aguenta firme. Me perguntaram o seguinte, é claro, né, gente, que cada pergunta que me fazem, eu não trago nome, porque eu não estou aqui para expor ninguém, eu estou aqui para contribuir com vocês. E eu trago uma visão sistêmica, um olhar holístico, terapêutico, sem nenhum tipo de julgamento, tá? Eu estou trazendo apenas o que é preciso para despertar em você, no seu coração, uma consciência. Eu recebi a seguinte situação, foi passada para mim. Essa aqui eu recebi no WhatsApp. Sandra, eu estou num relacionamento, eu tenho um casamento, né? E eu estou passando por uma dificuldade no meu casamento. O meu parceiro, ele é muito ligado em filmes pornôs, em masturbação, em coisas que eu não gosto. Foi essa a pergunta, a situação que eu recebi. O que eu devo fazer? Como eu devo lidar com isso? Bom, eu posso trazer alguns esclarecimentos aqui, porque como vocês me trazem as questões muito gerais, eu não posso ser específica, porque, como eu disse há pouco, somos seres individuais, temos peculiaridades, os sintomas podem ser parecidos, mas a origem da dor, da ferida emocional, ela pode ser diferente. E enquanto a gente não trata a origem da dor, a gente pode usar remédios paliativos nos sintomas, mas eles vão voltar. Porque sintoma, é como você tem uma dor de cabeça. Você toma um remédio, alivia. No dia seguinte essa dor volta, depois de uma semana essa dor volta, um mês. Sabe por quê? Você está ali tratando o sintoma. A gente precisa tratar a raiz da dor. Uma vez que a gente chega à raiz da dor, o sintoma, ele se dissolve, ele se cura, tá bom? Então eu vou trazer aqui algumas observações. Sandra, isso não tem a ver com sexualidade? Sim, essa situação tem a ver com sexualidade, mas por trás dessa sexualidade tem também uma ferida emocional. Lembre-se que a maioria de nós, a gente consegue olhar para o sintoma, a gente não consegue ver a raiz da dor, porque a dor tá bem aqui dentro, ó, guardadinha, profunda, escondidinha. A gente guarda a dor, tranca a gavetinha, joga a chave fora e a gente não se lembra dela, conscientemente. Mas ela está ali o tempo todo latejando, lembrando você que ela está dentro de você, que você precisa resolver essa ferida emocional, esse trauma. Então, assim, vamos trazer um entendimento breve sobre essa situação, né? Se você se relaciona com uma pessoa que pensa em pornografia, em masturbação, em sexo desordenado, tá? Porque o sexo saudável, o sexo equilibrado, ele é muito bom, ele faz bem, ele é curativo. Além de te dar prazer, ele é curativo também para a sua vida, para a sua energia e para as suas emoções. Por isso o sexo, ele não pode ser promíscuo, porque ele é uma energia curativa magnífica. É através do sexo, numa explosão de amor e de energia, que nasce a vida. Então vamos entender isso, tá? Que o sexo realmente é uma energia magnífica. Mas nessa questão aqui
que a pessoa trouxe para mim, ela trouxe mostrando que há um desequilíbrio. E aqui eu posso dizer para você que as pessoas que vivem assim, e talvez seja até o seu caso, o que que tem por trás disso? Uma ferida emocional. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas não significa que seja esse exatamente o exemplo. Lembre-se que somos seres individuais. Cada um tem suas próprias experiências. Essa pessoa que vive assim, ela pode ter sofrido algo lá na infância e ela carrega um sentimento de inadequação e para compensar a falta de atenção que ela teve, a falta de se sentir viva, de ter uma vida prazerosa, lá atrás, na infância, na adolescência, na vida adulta, a pessoa busca esse tipo de compensação, tá? De sentir prazer em excesso, de querer coisas muito além, e aí ela não se dá conta, ela acha que tudo isso é natural. Ela não se dá conta que por trás disso tem uma ferida. E ela vai usando a pornografia, a masturbação e tantas outras coisas relacionadas ao sexo que a gente ouve, né? Casais que se unem numa noite sexual, que eu nem sei bem os nomes, né? Mas a gente sabe que existem muitas coisas que envolvem o sexo. E aí, o que eu estou querendo dizer para você? Que esse exemplo que eu dei pode ser um dos motivos da ferida emocional dessa pessoa. Existem outros? Sim. Essa pessoa ela pode ter sido violentada na infância por alguém que ela amava, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um professor, um avô, uma avó, um cuidador. E não só na infância, pode ter sido também vítima de violência na adolescência. E isso gera na pessoa, na fase adulta, um sistema de compensação. Ela se sente suja, inadequada e talvez por isso ela tenha essa necessidade tão grande da pornografia, da masturbação, para não envolver o parceiro ou a parceira nessa questão emocional e mental que ela tem dentro dela de se sentir suja, inadequada. Sandra, você deu 2 exemplos, são só esses? Não. Existem inúmeros exemplos, tá? Essa pessoa pode ter sofrido uma frustração muito grande na sua primeira noite sexual. Essa pessoa, ela pode estar carregando uma ferida emocional lá do ato da concepção dela, quando o pai e a mãe tiveram ali o seu momento íntimo. Pode ter sido que foi um momento, pode ter acontecido de ter sido um momento em que a mãe não deu a permissão sexual e o sexo aconteceu. Então essa pessoa já nasce, já foi concebida com uma ferida emocional muito grande. Então as situações, elas são inúmeras, tá? A gente precisa ir à raiz dessa ferida emocional para ressignificar, para começar a adequar os comportamentos sexuais dessa pessoa. Então, o que eu posso dizer para quem está vivendo isso, né? Seja você ou seu parceiro de vida. Quanto mais você usa a masturbação, a pornografia e outros artifícios para você ter prazer, menos conexão você tem com seu parceiro de vida, seja ele homem ou mulher. Você vai se desconectando do seu parceiro. Porque se você está conseguindo ter prazer cada dia mais, sem precisar do seu parceiro, ele vai se tornando desnecessário. É natural que num relacionamento íntimo, amoroso, a gente se conecte cada dia mais com o nosso parceiro de vida, que haja uma sincronia, uma cumplicidade, né? Que o nosso parceiro, ele nos dê prazer e a gente também nos dê os dê prazer. Então a gente vai trocando, é uma troca. Lembra que uma das leis que eu falei no início aqui da nossa live é a lei do equilíbrio de troca nas relações? Se você é uma pessoa que depende muito de pornografia, masturbação e outros artifícios,
Você precisa cada dia menos do seu parceiro. Você vai se desconectando emocionalmente, amorosamente do seu parceiro. E a vida enquanto parceiros, a sexualidade de vocês, ela vai ficando comprometida e isso pode levar a quê? A uma separação. Então a gente precisa olhar para isso com bons olhos. Mas Sandra, não é bom que eu me masturbe? Não é bom que eu faça esse tipo de coisa? Olha, eu não estou aqui para dizer o que é bom e o que não é bom, né? Você é uma pessoa adulta, você sabe sobre o que é bom para você. Eu estou aqui para mostrar para você os fatos como eles são. É claro que a gente precisa se conhecer. Se você é uma pessoa que nunca se tocou, se você é uma pessoa que nem se conhece, que não conhece o que te dá prazer, o que é bom para você, como que você vai falar sobre a sua necessidade, a sua intimidade, as suas vontades? Como que você vai mostrar para o outro o que te dá prazer, o que é bom para você se você não se conhece? Agora lembre-se que a gente está aqui falando que é necessário ter equilíbrio. Se você é uma pessoa que está focada nisso, né? Como foi o caso da situação que foi exposta para mim, não está mostrando equilíbrio. Uma coisa é o teu parceiro te tocar, é você tocar o teu parceiro, né? Agora, quando vocês vão muito além disso, o que eu estou explicando para vocês é que cada dia vocês se desconectam mais. Cada dia vocês se afastam mais. E que por trás disso existe uma ferida emocional sua e do seu parceiro. Porque se você também está envolvido ou envolvida nessa situação, em algum grau você tem uma ferida emocional também, porque a gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente tem dentro da gente. Se você tem uma ferida emocional relativa à sexualidade e você atraiu para sua vida uma pessoa assim, você também precisa de um auxílio terapêutico, tá? Então, o que eu quero trazer aqui não é julgamento, eu quero trazer consciência para todos vocês. Isso é de fundamental importância, porque a cura emocional não é simplesmente você vir para minha terapia, fazer uma constelação familiar, participar de uma das minhas mentorias e achar que está tudo perfeito. Isso é parte do processo e é uma parte importante. Agora, existe uma outra parte do processo também de cura de feridas emocionais que tem a ver com comportamentos, com atitudes. Sandro, o que uma pessoa assim deve fazer? Comece diminuindo a pornografia até que chegue um ponto que você consiga tirar a pornografia da sua vida. E você vá se conectando dia a dia mais com o seu parceiro, vá conversando mais com o seu parceiro, com a sua parceira, vá explorando um ao outro, explorando no bom sentido, tá? Conhecendo o corpo um do outro, descobrindo o que faz bem para vocês enquanto casal, se preciso, e na maioria dos casos é preciso, tá? Vá para uma terapia de casal, busque resolver essas feridas emocionais dentro de vocês, tá bom? E nessa segunda questão era isso que eu queria falar. Tem uma terceira pergunta que eu tenho recebido recorrentemente, embora eu já tenha respondido ela em outros momentos, em outras lives, eu quero falar novamente aqui, porque todos os dias tem pessoas novas aqui no nosso canal, no Instagram. O que foi perguntado para mim? Sandra, eu estou sempre ouvindo você falar sobre constelação familiar. Constelação familiar é religião? Tem a ver com alguma linha religiosa? Eu vou dizer para você que não. Terapia da constelação familiar é um processo terapêutico, é uma terapia breve, tá? O nome é diferente porque a abordagem é diferente. É diferente de você ir para o psicólogo fazer sessões terapêuticas com o psicólogo, porque a terapia da constelação familiar ela não olha apenas o momento, o comportamento, o sintoma, ela vai à raiz do problema. E normalmente essa raiz começou
dentro da família, tá? Talvez esse nome, né, a constelação familiar, ela gere em você algo diferente. Talvez você pense que é algo assim fora do contexto terapêutico, mas não é. A constelação familiar, ela é a união de algumas técnicas terapêuticas e uma dessas técnicas é a escultura familiar, que é uma terapia muito antiga, que foi remodelada, né? Que foi sendo aprimorada ao longo dos anos, das décadas, até que chegou nesse formato da constelação familiar. Então, dentro da constelação familiar, nós usamos a escultura familiar, a PNL, a hipnose, algumas técnicas terapêuticas para te ajudar a ressignificar o que você precisa, tá bom? Então, quando eu digo aqui para você que a gente vai fundo dentro de você, é dentro do seu coração. Quando eu digo para você que nós fazemos um movimento de alma, é um movimento dentro de você, porque a sua alma tem uma morada dentro de você, está conectada com o seu coração, tá? Então não tem nada místico, não tem nada aqui envolvendo religiosidade, não tem nada aqui envolvendo espíritos ou qualquer outra religião, tá bom? Tem a ver com as suas emoções, com o seu inconsciente. Dentro da terapia da constelação familiar, você vai externalizar o que o seu inconsciente traz, que você não está conseguindo ver. E isso não tem nada com sobrenatural. Isso está dentro de você, dentro da sua mente inconsciente, ligada às emoções que você traz no seu coração, tá bom? Isso é importante trazer para você. Que quando eu falo em olhar para você como um ser integral, é olhar para você enquanto ser humano que tem emoções, sentimentos, emoções, energia, né? Porque cada emoção, cada pensamento que você tem gera uma energia. Quando você tá feliz, que tipo de energia você emana? De alegria, né? Você quer dançar, brincar, conversar, se divertir, você contagia todo mundo. Isso é uma energia. E quando você tá triste, quando você tem dor, tem uma ferida emocional, você está ali sofrendo. Muitas vezes você chora, você é ranzinza, você é uma pessoa que briga, que implica. E o que que você atrai para o seu campo? Energia de pessoas que estão na mesma vibração com você, que você, tá? Então, essa é uma explicação importante. Constelação familiar é uma técnica terapêutica, é uma terapia de abordagem sistêmica, é uma terapia breve, feita em uma única sessão, onde você chega à raiz do problema. Se você fosse... Só um momento, por favor. Fazer um processo terapêutico convencional de outra linha, o que que você faria? Talvez você precisaria de anos, de meses ali para resolver uma questão. Enquanto na constelação familiar, como você chega à raiz do problema, você resolve muitas situações em um único processo terapêutico, numa única sessão, tá? Então, essa é uma diferença que eu preciso trazer para você e um esclarecimento também, porque às vezes as pessoas confundem, né? Talvez até pelo próprio nome de constelação, pense que tem a ver com outras coisas, com astros e coisas do universo, mas tem a ver com o que tem dentro de você que não foi resolvido, tá? E que você sim recebe isso da sua família, dos seus pais, dos seus avós, porque nós somos parte de todo o nosso sistema familiar e a gente vem recebendo isso. A gente não recebe só a cor da pele, do cabelo, dos olhos. A gente recebe também sentimentos, comportamentos, tudo isso a gente recebe do nosso sistema familiar, tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso. Você pode
fazer a terapia da constelação familiar, sendo de qualquer crença religiosa. Hoje eu atendo pessoas evangélicas, católicas, eu atendo pessoas que dizem para mim que não têm religião, que não acreditam em nada, eu atendo pessoas espíritas, eu atendo pessoas, já atendi hindu, já atendi budista. Então, assim, é uma técnica terapêutica, tá? Qualquer que seja a sua crença religiosa, você pode vir fazer parte, fazer uma constelação familiar, porque não vai influenciar negativamente, muito pelo contrário, vai te fortalecer enquanto pessoa, né? Vai te fortalecer nas suas emoções, nos seus sentimentos, porque você vai curar feridas emocionais, e sempre que a gente cura uma ferida emocional, que a gente eleva as nossas emoções, fica muito mais fácil da gente se conectar com a força que vem do alto, a força que você acredita, tá? A energia que você acredita que rege a sua vida. No meu caso é Deus, mas para você pode ter outro nome, Buda, Alá, Krishna, tá bom? Esse é um esclarecimento importante. E para finalizar essa questão da constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica reconhecida pelo SUS, tá? Ela é considerada como TICS. O que é TICS? É uma técnica integrativa complementar. Não quer dizer que você vai fazer uma constelação familiar e você não precise de mais nada. Você precisa. Se você tem aí um problema de saúde, esse problema de saúde, ele tem um fundo emocional sistêmico. Então, você pode fazer a constelação familiar para te ajudar, mas você não pode excluir o tratamento médico. E não pode mesmo, tá? Porque a técnica terapêutica sistêmica, ela vai atuar aqui, ó, no seu coração, na sua mente, nas suas emoções. Então, se você já tem uma doença no corpo, você precisa de um médico do corpo, tá bom? A gente precisa entender essas questões para que a gente não enfie os pés pelas mãos e faça coisas erradas. É claro que se você tem aí um problema de câncer na sua família, um problema de uma doença degenerativa, de pânico, depressão, ansiedade, um problema urinário, são inúmeros os problemas que têm fundo emocional, que tem uma questão sistêmica aí. Você pode vir fazer uma técnica terapêutica comigo da constelação familiar, mas você não pode deixar de continuar o seu tratamento médico, tá? Uma coisa vai fazer o que com a outra? Potencializar, porque se a sua mente se cura e o seu coração também, a sua energia se cura, você muda a sua energia e isso favorece o seu processo terapêutico com a medicina, tá? Isso era importante trazer para você. Bom, uma outra questão aqui. Acalma, Edith, vou responder só mais duas, tá? E já vou te chamar. Uma outra questão importante que foi dita para mim e que eu preciso trazer para vocês, principalmente nessa semana que nós vamos comemorar o Dia das Mães. As pessoas estão trazendo para mim muitas questões financeiras. Sandra, eu tenho muito problema com dinheiro. O dinheiro na minha vida, ele vem e vai, vem e vai, vem e vai, ele não fica. Ou então ele nem tá chegando na minha vida. E aí eu preciso trazer a visão sistêmica para você, tá? A vida te trata como você trata a sua mãe. Quando você tem problemas com o dinheiro, sistemicamente, isso mostra que você tem dentro de você uma ferida emocional relativa com a tua mãe, com uma mulher que fez o papel de mãe, com uma mulher que deveria estar ali cuidando de você e por alguma razão esse cuidado não foi como você gostaria, como você merecia, como você precisava. E isso é inconsciente, tá? E por que eu digo que é uma questão sistêmica que está relativa, ligada à sua mãe? Porque a sua mãe, ela te deu a vida, ela te gerou. E a energia da vida, da gestação, ela é parecida,
equivalente à energia do dinheiro. Porque para você nascer, você precisou da sua mãe, que te gerou, que te deu vida. E quando você cresce, você precisa do dinheiro para continuar a vida. Então, as energias, elas são similares, equivalentes. Não adianta você querer dizer que o dinheiro é o mal do mundo, é sujo, o dinheiro é coisa ruim, porque não é assim. Se você não tiver dinheiro, você não compra seus alimentos, você não paga seu aluguel, não paga suas contas, não compra seu medicamento, não tem como pagar um plano de saúde, não tem como ir ao médico. Então, o dinheiro, ele é uma energia que dá continuidade à vida. Então, como são energias, forças equivalentes, se você está tendo problema com o fluxo do dinheiro na sua vida, você precisa olhar para a raiz desse problema, que normalmente tem a ver com a mãe. Sandra, por que normalmente? Porque pode ter a ver com o pai também, tá? Mas na grande maioria dos casos tem a ver com a mãe. Uma ferida emocional que você traz dentro de você. Sandra, mas aí as pessoas dizem assim para mim, mas Sandra, a minha mãe foi maravilhosa. Eu sei que ela não me deu isso, isso e aquilo, porque ela não tinha. Mas você, enquanto pessoa adulta, tem essa consciência. Só que inconscientemente, dentro de você, tem algo aí que não está adequado com a sua fala. Porque a vida, o dinheiro, ele nos trata do mesmo modo que a gente trata a nossa mãe. Então, se você tem aí alguma questão financeira na sua vida para resolver, saiba que inconscientemente ou conscientemente, porque algumas poucas pessoas têm consciência, tá? Que tem um problema com a mãe, não fala com a mãe, briga com a mãe, desrespeita a mãe, não valoriza a mãe, fala mal da mãe, sabe? Tem um monte de coisa aí e você talvez já tenha observado isso. E a maioria das pessoas não conseguiram observar isso porque está aqui, ó, inconscientemente dentro de você. Então, o que eu posso dizer para você, tá? Que disse para mim que você tem muitos problemas com o dinheiro. Você pode fazer os cursos de finanças que você quiser. Você pode entender sobre aplicar dinheiro na bolsa de valores, sobre planilha, sobre economia. Mas se você não resolver essa ferida emocional dentro de você, você vai continuar tendo problemas com o dinheiro. Exatamente como você me disse, que o dinheiro vem para a sua vida e chega em grande quantidade, como você falou para mim, né? Mas que o dinheiro sai. É como se tivesse um ralo, né? O dinheiro entra e sai, o dinheiro entra e sai. Então, gente, vamos começar a entender que tudo na vida, tudo no mundo é sistêmico. É sistêmico. Você precisa olhar para a origem, para a dor raiz que tem dentro de você. Porque talvez você não olhe para essa dor, você não queira olhar para ela, você não reconheça que ela está aí, mas o sintoma está aí e está te dizendo, olha, tem coisa errada. Você não valorizou a vida como deveria e agora a vida está retribuindo, porque a gente atrai para a nossa vida o que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente se comporta, tá? Mesmo que você ache que essa questão de energia é boba, porque tem gente que acha que é boba, eu sei, mas é algo que hoje a própria ciência já está ali entendendo a plenitude, a importância disso, tá bom? Então, Sandra, eu tenho problema com dinheiro. Olhe para sua relação com a sua mãe. Busque ressignificar o que você tem com a sua mãe, principalmente nessa semana do Dia das Mães. Sabe, Sandra, eu tenho que perdoar a minha mãe? Não, não é bem assim que funciona, tá? Perdão é algo que te coloca numa posição superior. E como eu falei lá no início, você não está no início da live. Se você chegou agora, depois você assista a live por completo. Você não está numa posição superior aos seus pais. Hierarquicamente, numa sequência de vida, eles são maiores, eles vieram antes de você. Então, você não está em posição de perdoar os seus pais. Quando você diz, eu te perdoo pelos problemas que me causou, por tudo que não fez por mim, você está se colocando aqui, ó, superior aos seus pais.
Você precisa começar a olhar para sua mãe e para o seu pai como seres humanos que te deram a vida, que são falíveis, que erram, mas que são seus pais, tá? Sandra, isso é difícil de fazer, sim, eu sei que é. É por isso que existem abordagens terapêuticas para te ajudar. Mas esse é o primeiro passo, é você reconhecer que existe algo aí com a sua mãe e com o seu pai também que você precisa resolver. Na maioria das vezes é com a mãe, tá? Mas pode ser com o pai, porque o fluxo da vida diz o seguinte, que com a mãe o dinheiro vem para você. E se você tem o seu pai integrado dentro de você, se você honra, se você respeita, reconhece, se você não tem feridas emocionais relativas ao teu pai, o dinheiro vai ficar na tua vida, né? Então, a gente precisa entender que tudo é sistêmico. Sandra, eu estou com problema no meu casamento. É sistêmico. Tem uma ferida aí emocional relativa ao seu pai e à sua mãe. Tudo começa com o papai e com a mamãe. Você tem problema relativo ao sexo, ao casamento, ao dinheiro, né? Não consegue se realizar na profissão. Você tem problema de saúde. Tudo isso tem a ver com ferida emocional que começou lá na relação com os seus pais. Sandra, mas eu não me lembro disso. Sim, eu sei. A maioria de nós não se lembra das feridas emocionais porque elas são inconscientes. A gente tende a lembrar daquelas feridas emocionais muito impactantes, né? Se você, depois de adulto, sofreu um abuso sexual, você se lembra. Se você sofreu um acidente no trânsito e foi muito traumático, você se lembra. Se você, depois de mulher adulta, perdeu um filho, numa gestação, sofreu um aborto, você se lembra, né? A gente tende a lembrar das feridas emocionais mais recentes, mas elas não são as únicas. Existem feridas mais profundas e a gente precisa ir à origem dessas feridas, tá? Então, assim, tem muita coisa ainda para falar, mas como o tempo está estourando, eu vou deixar as próximas perguntas para a próxima quarta-feira do Despertar Sistêmico. Se você tem aí perguntas, se você está passando por alguma situação desafiadora na sua vida e precisa de um olhar, me mande uma mensagem, pode ser um direct, um WhatsApp, pode deixar também nas caixinhas de perguntas que eu coloco nos stories, tá? Ou até mesmo aqui embaixo dessa live, deixe nos comentários qual é a situação que você está passando para eu trazer uma visão sistêmica para você. E aí nós vamos continuar no próximo encontro, porque agora eu vou chamar a Edith. A Edith, ela quer entrar ao vivo, eu vou trazer para ela esse olhar sistêmico terapêutico, tá? Edith, eu vou te chamar. Edith, deixa eu ver aqui como... Só um minuto, Edith, estou te chamando aqui. Edith, para eu poder te chamar, você tem que estar me seguindo, tá? Se você não tá me seguindo, me segue aí, porque eu ainda não te achei aqui. Começa a me seguir e me manda aqui um convite para você poder entrar ao vivo, porque eu te chamei aqui e eu não consegui te achar. Deixa eu ver se você mandou o convite. A Edith colocou assim, que ela trabalha, né, com cabelo e maquiagem e chegou uma cliente, ela vai precisar sair. Tudo bem, não tem problema. Então, depois você manda para mim a sua questão. Tem alguém aqui que precise de um auxílio? Bom dia, Silvana, Régia, Nilzete, minha mentorada querida. Diego falou, ela saiu, né? Eu não tinha visto. Obrigada, Diego. Paulo. O Paulo tá falando assim, essas feridas também podem ser de vidas passadas, Sandra? Sim.
Se você acredita, Paulo, nas vidas passadas, elas podem ser das suas próprias vidas passadas, tá? E elas podem ser também dos seus antepassados, porque tudo que os nossos trisavós, bisavós, avós, os nossos pais viveram, a gente recebeu isso geneticamente e epigeneticamente. E se você é uma pessoa que acredita em outras vidas, eu também atendo muitas pessoas espíritas que acreditam. Essas feridas, elas podem vir também de outras vidas, né? Do que você sofreu lá atrás, na sua outra existência, e que agora, aqui nessa sua vida, está latente em você. Porque muitas vezes a gente olha para o sistema familiar e a gente não consegue visualizar aonde está a ferida emocional que foi sendo passada de geração em geração. Mas respondendo você, pode sim, tá, Paulo? Ela pode estar vindo de outra vida, sim. Daí a importância da gente olhar para o ser humano dessa forma holística, como um ser integral, que hoje a própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso, que não importa a sua religião, não importa o que você acredite, mas o que você acredita influencia sim a sua vida. O que você acredita traz sim para a sua existência, né, requisitos. Então, se você acredita em outra vida, que você passou por algo desafiador, que você teve ali algo que te machucou, que pode ter sido num casamento, pode ter sido até com o seu próprio pai e a sua própria mãe, hoje a gente tem isso na nossa existência como ferida emocional, tá, Paulo? E a constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica maravilhosa, porque ela olha para todos na sua individualidade. Não tem aquela coisa fechada, reta, olha, é essa caixinha aqui e você tem que se encaixar aqui nessa caixa. Não é isso. Você é um ser individual, você tem as suas experiências, você tem as suas crenças, as suas verdades e nós respeitamos isso e olhamos para cada um com o respeito, com a amorosidade, sem julgamento que cada um merece, viu, Paulo? Então, sim, respondendo a sua pergunta, pode sim. Gente, é isso mesmo, Paulo, certamente. Bom, tem alguém que gostaria? Silvana, tá? Silvana, você colocou eu quero. É para você entrar, Silvana? Manda aqui para mim, então, um convite, Sandra, eu quero entrar aqui, eu te aceito. Gente, ó, sempre que vocês quiserem falar comigo, vocês precisam estar me seguindo, tá? Senão eu não consigo achar vocês e nem vocês conseguem entrar. Pode mandar aqui o convite, Silvana, que eu te chamo. Tá, pode mandar o convite para mim. Você sabe mandar o convite, Silvana? Deixa eu ver se eu te acho. Silvana, eu não sei se eu tô falando certo, né? Berwanger, é isso? Eu falei certo, Silvana? Deixa eu ver se eu te acho aqui. Tô digitando aqui, Silvana, mas ainda não apareceu para você para mim. Talvez você não esteja me seguindo. Mandei o convite para você, é só você entrar, Silvana. Agora você. Isso! Bem-vinda! Obrigada. Bom dia, tudo bem? Bom Muito dia. bem-vinda. Como eu posso te ajudar, Silvana? Fala para mim de onde você está falando. Eu sou aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. Ai, que coisa boa, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. Fico muito feliz de ter você aqui comigo. Me conta um pouquinho sobre o que você está passando, o que você gostaria que eu te ajudasse a olhar. Eu estou passando por uma situação financeira difícil, né? Está bem difícil. Pago as contas do mês passado para não ir para o SPC, né? E estou também, assim, bem angustiada. Tá.
Você recorda alguma coisa da sua infância ou da sua adolescência, alguma situação que você viveu em relação à sua mãe, ao seu pai, que gerou em você uma ferida emocional? Porque você ouviu falando há pouco, né, que essas questões do dinheiro, elas têm muito a ver com feridas emocionais ligadas à nossa mãe e pode ser ao pai também. Tem alguma coisa que você se recorda? Eu tenho, assim, na minha infância, eu sinto, assim, que eu sempre fui excluída, sabe? Sempre me senti excluída, até hoje me sinto excluída da família. Ah, amo demais minha mãe, meu pai, minha mãe já é falecida, mas eu sinto, assim, que eu não tenho contato com eles, com a minha família. Depois que a minha mãe morreu, foi mais difícil ainda, a gente se afastou mais. Mas eu sinto assim, ó, desde criança eu me sinto excluída. Eu me lembro que quando era pequena, acho que lá aos 8, 9 anos, que tinha festa, aquelas festas de família, coisa, eu sempre ficava escondida, num canto, excluída. Não porque eles não me chamassem, mas é porque eu não me sentia pertencente àquele lugar, entendeu? Eu sempre me senti muito sozinha. Gosto de estar sozinha, mas eu me senti sempre sozinha, só eu. Era eu e eu, entendeu? E o seu pai está vivo? Meu pai está vivo. E Ele está você vivo, mas a gente, assim, ó, se fala muito pouco, sabe? tá. Faz uns 3, 4 meses que eu nem falava com ele. Essa semana que ele me mandou uma mensagem que a sexta-feira é aniversário dele, convidando para ir lá. Então, mas fora isso, a gente nunca se fala, é difícil a gente se falar. Olha, você falando isso aí tocou muito o meu coração. Eu vou falar com muito respeito, tá, Silvana? Gente, eu falo com todos vocês com muito respeito, porque eu sei que quem tem uma ferida emocional já sofre muito. E tudo que a gente vai falar pode machucar ainda mais, mas eu vou tentar te explicar da forma mais simples e com muito respeito, Silvana. Tudo que a gente viveu na infância, não só na infância, mas começou lá. Tudo que a gente viveu na infância gerou em nós uma ferida emocional, que hoje nós chamamos isso de uma criança interior ferida. Não sou eu que chamo assim, tá? É a própria ciência, os estudiosos da mente, do comportamento humano, é chamado de ferida emocional e de criança interna ferida. E essa criança interna, ela é muito carregada de dores da infância, da primeira infância. Só que, ao longo da vida, a gente vai tendo mais ferida, né? Na adolescência, na juventude, na vida adulta, e tudo isso vai se somando e entrando ainda mais dentro dessa criança interior ferida que tem dentro da gente. E essa criança interior, Silvana, ela vive dentro de nós, ela está latente, só que ela é inconsciente. Inconsciente quer dizer que a gente não percebe, que a gente não enxerga como deveria, ou às vezes a gente nem acredita que tenha isso dentro de nós. E eu preciso trazer essa consciência, porque se a gente não entende como funciona, a gente não consegue ressignificar, tá, Silvana? E a criança interna que vive dentro da gente, aquela da primeira infância, ela ainda não tinha maturidade, ela ainda não tinha controle emocional. Então, muitas vezes, a nossa criança interna, ela percebeu as situações da vida com os olhos da criança e não com os olhos do adulto. E às vezes, não estou dizendo que é sempre, tá? Às vezes, a nossa criança, ela percebeu algo que não era verdadeiro. Então, o que eu quero dizer para você, te trazendo essa explicação? Que pode ser que esse sentimento de exclusão que a sua criança teve, pode ser que ele não tenha sido verdadeiro. Pode ser que ela entendeu que ela era excluída porque ela ainda não tinha condições emocionais de entender a vida. Pode ser, tá? Vamos entender os dois casos. E pode ser que tenha sido real mesmo.
que você, enquanto criança, foi excluída por alguma razão. Uma razão que talvez a sua mãe, o seu pai, quando você nasceu, eles não estavam preparados financeiramente, emocionalmente, para cuidar de você. E quando os pais não estão preparados, eles sentem medo, eles sentem insegurança. E os filhos, eles sentem tudo que os pais sentem. Sabe aquela história de, olha, o seu bebê tá na barriga, não fala besteira que o seu bebê tá te ouvindo. E tem gente que fala, ah, isso não acontece não, o bebê tá aqui dentro, tá ouvindo? Tá. O bebê ouve, o bebê sente, o bebê percebe tudo. E ali já tenha começado um trauma, uma ferida emocional. Então, eu quero te mostrar esses dois caminhos, que pode ser que a tua criança interna tenha sentido errado, porque pode acontecer, e mesmo sentindo errado, isso gera uma ferida na gente, e pode ser que tenha sido legítimo. Eu te dei dois exemplos, mas existem inúmeros, tá? Não tem como exatamente eu saber o que aconteceu, porque a gente precisa estar dentro da terapia com mais tempo para eu trazer isso do seu inconsciente para você, para a gente vasculhar a sua mente, para a gente descobrir. Mas o que que eu posso já trazer para você? Que você tem isso dentro de você. Feche os olhos um minutinho, Silvana, e busque dentro de você algo. Veja se você consegue acessar algo dentro de você. Uma situação em que você se lembra do seu pai e da sua mãe dizer que estava sem dinheiro ou que não estava sabendo lidar com você. Veja se você consegue sentir alguma coisa, porque o coração, ele conversa com a gente. Veja se você sente. Respira profundamente, porque a respiração ajuda a gente a se conectar com o nosso coração. Você se lembra? Pode falar. Eu me lembro, assim, das conversas que eu tinha com a minha mãe, ela falando como foi difícil o início do casamento dela com meu pai, porque meu pai era muito mulherengo, saía, deixava ela sozinha, grávida, ficava 2, 3 dias sem voltar para casa, o pessoal cobrando aluguel e ela não tendo dinheiro para pagar o aluguel, dependendo dos outros para dar alimentação para nós. Quando eu tinha mais ou menos 1 aninho, não, eu tinha 3, 4 meses, minha mãe ficou grávida de novo. Daí ela teve outra filha. E essa filha, com 11 meses, morreu. Eu sinto, assim, às vezes, porque eu tento buscar, né, saber por que esse vazio que eu tenho, essa dor que eu tenho no meu peito. E eu me sinto sozinha, porque eu me lembro que eu estava sozinha no berço, que eu estava sozinha num canto da casa, assim. Mas aí eu paro e penso assim, minha mãe perdeu uma filha com 11 meses, eu teria ali na época 1 ano e pouquinho, né? Porque nós era diferença assim de 9 meses, de 10 a 11 meses de idade. Então me lembro, eu me vejo sozinha sempre no escuro, sempre assim. E fora isso, teve muitas outras coisas que minha mãe comentava, das dificuldades que teve. A gente passou por uma dificuldade financeira bastante grande quando era criança. A gente dependia, às vezes, dos outros. Minha mãe e meu pai se mudaram várias vezes para tentar a vida melhor. E nessas mudanças, meu pai abandonava minha mãe, deixava ela 3, 4 meses sozinha, dando conta de 3, 4 filhos, né? E sempre foi assim. Então, eu me sinto sozinha, eu sinto essa dor que a minha mãe tinha, sabe? Que eu sinto que ela também tinha essa dor. E eu sinto que essa dor também vem dela, sabe? De ser sozinha, porque a família dela, o pai dela morreu cedo, morreu antes dela casar, sabe? E ela tinha muito amor pelo pai dela. E o pai dela morreu, eu acho que tinha 40 e poucos anos, morava no interior, não tinha recurso, daí deu um AVC nele, ele ficou meses numa cama e acabou falecendo. E eu sinto que ela sentia essa dor,
Minha mãe faleceu faz 3 anos, ela faleceu de câncer, e foi 1 ano e meio muito difícil para mim, que eu cuidei dela, tive ali com ela, sabe? Foi muito, muito difícil. E eu ainda sinto muito essa dor dela, de ver ela doente, em cima de uma cama, de não cuidar das coisas, porque ela sempre foi uma mulher muito guerreira, muito trabalhadora, trabalhou a vida inteira, cuidou de nós a vida inteira, né? Tivemos dificuldades, mas não foi porque ela deixou, ela sempre lutou por isso, sabe? Então, às vezes, agora, às vezes eu paro e penso assim, e aí eu tenho uma vida muito melhor do que eu tive na infância. Hoje não me falta nada. Tenho dificuldades financeiras, mas não me falta nada. Tenho uma família linda, maravilhosa, amo meus filhos, meu marido, mas eu sinto essa dor lá no fundo, e eu sinto que essa dor não é só minha, entendeu? Essa dor é da família, que tanto a minha mãe como minhas tias, tudo passaram por dificuldades também. Tiveram uma infância difícil, porque moravam no interior, não tinham recursos, e daí vieram para a cidade, algumas conseguiram melhorar de vida, mas e assim mesmo tiveram muitas dificuldades, né? E, e hoje eu tento procurar melhorar isso, né? Mas eu vejo assim as coisas se repetindo. Eu tô com dificuldade financeira, mas eu vejo que minhas irmãs estão com mais dificuldade financeira ainda. Eu sei que eu melhorei muito porque eu estou buscando isso, né? Mas eu olho para elas e vejo que elas não estão buscando isso. E eu tento passar isso para elas e não consigo. E eu acho que isso também me frustra bastante, né? Me deixa esse vazio grande. Então, agora, sexta-feira, meu pai chamou a gente para se reunir de novo, que faz muito tempo que a gente não se reúne, mais de anos. E desde que a mãe faleceu, realmente a gente não se reúne mais. Faz 3 anos que a mãe faleceu. E eu tô, sabe, coração doendo, apertado de reencontrar todo mundo de novo. Eu amo eles, mas eu não tenho vontade de estar com eles, entendeu? É complicado e eu fico nessa dor. E eu quero melhorar, eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar isso, quero me fortalecer, né? Para poder me ajudar e poder ajudar os que estão ao meu redor. Mas é bem, bem difícil. É. Silvana, nesse curto espaço de tempo que a gente está aqui, eu já consigo ver muitas coisas, tá? A gente não tem como trabalhar tudo aqui, porque o processo de cura, ele é um processo, ele é um caminho, mas eu vou começar a te ajudar. Mas o que que eu vejo? Tem uma lealdade invisível aqui. Você disse que a vida da sua mãe era assim, a sua está sendo assim, a das suas irmãs, tias. Então, existe um componente sistêmico aqui muito forte, que a gente precisaria fazer uma constelação familiar para ir mais profundo, porque isso não começou na sua mãe, está sendo uma repetição de um padrão. Isso começou lá atrás. Isso é um fato, tá? Outro fato, a sua criança interna, a sua criança interior, ela está ferida. Ela ainda está presa lá no berço, se sentindo sozinha, no escuro, chorando. E inconscientemente, a sua criança, ela está se sentindo abandonada pela mãe. Porque a mãe estava sofrendo. Não quer dizer que a mãe é ruim, tá? Quer dizer que a mãe estava sofrendo a dor da partida de um filho e é difícil para uma mãe. A gente perde um ente querido, a gente fica abalado. Você imagina perder um filho. E ela estava sofrendo dobrado, porque ela tinha uma criança pequena que era você, ela engravidou, ela perdeu outro filho, ela ainda tinha um marido que a atraía, então provavelmente o marido não dava suporte emocional para ela, tinha uma vida financeira muito difícil, então era muita dor em cima dessa mulher e ela não conseguiu dar para você o amor que você precisava, porque criança precisa de amor, de segurança, de proteção. Então, a sua criança interna está ferida. A gente precisa também trabalhar essa criança. E aqui eu preciso trazer uma consciência para você e para todo mundo que está aqui. A sua mãe sofreu, morreu com câncer, né?
O câncer, ele traz uma informação sistêmica para a gente, de que a pessoa tinha tanta ferida emocional, tanta dor, que ela não aguentou e essa dor, ela veio para o corpo. Porque é importante falar isso, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, Sandra, mas o meu pai e a minha mãe era uma pessoa tão boa. Gente, a doença, ela não tem a ver com você ser bom ou mal. A doença, ela tem a ver com as feridas emocionais que a gente traz dentro da gente, com os traumas, e que a gente nunca curou. E isso vai se somando e vai piorando, piorando. Tá? Então, para você ver que a sua mãe, ela realmente sofria, ela fez o melhor que pôde, como você mesma falou. E aí, o que que eu vejo? Eu vejo que a criança interna da Silvana, além de ter sofrido com a falta da mãe, de alguma forma, sofreu também pelo pai não ter valorizado a mãe como deveria e não ter estado presente na vida da mãe e dos filhos como deveria. Então, dentro de você, ainda deve ter sim uma mágoa, um ressentimento em relação ao seu pai. Porque você está dizendo para mim, Sandra, eu não queria ir lá, me dá um medo de estar lá. Mas no fundo, a sua criança interna gostaria de estar lá. Sabe por quê? A nossa criança, tudo que ela quer é o pai e a mãe. Exatamente como os nossos filhos, quando são pequenininhos, eles querem estar perto do pai e da mãe o tempo todo. A nossa criança interna que sofre dentro de nós, ela também quer. Nós, enquanto adultos, a gente não quer, porque a gente sente uma mágoa, uma dor, uma raiva, um ressentimento, qualquer que seja o sentimento. Então, nós vamos fazer aqui alguns inícios de exercícios sistêmicos, mas eu preciso ser honesta com você, tá? Você vai precisar de mais, porque o processo de cura, ele é um processo que pode levar alguns meses, que pode levar, dependendo da dor, alguns anos, mas já vai trazer um auxílio para você. E eu vou sugerir para você, porque você vai fazer o que você quiser, você é uma mulher adulta, mas eu vou sugerir para você que você vá a esse encontro, que você chegando lá, você tome a vida que o seu pai te deu. Porque pelo que eu estou observando, eu falei aqui no início da conversa, né, que o problema com o dinheiro, ele tem a ver com a mãe, na maioria dos casos, mas ele pode estar ligado ao pai também. E eu sinto pela sua fala que tem muito do seu pai também. E por que que eu quero que você vá? Eu vou te explicar, mas você vai fazer o que seu coração mandar, tá? Mas é importante esse movimento. Porque todas as dores, as feridas emocionais que a gente tem em relação aos nossos pais, elas dão problema, não é porque os nossos pais não olham para a gente. As feridas emocionais, elas crescem e elas nos adoecem porque a gente, enquanto filho, cria uma barreira que separa a gente dos nossos pais. Porque os nossos pais, bem ou mal, eles sempre estão ali disponíveis para nós. Então, é importante você ir até lá, porque inconscientemente você não sabe, mas eu estou te dizendo, somos nós que bloqueamos os nossos pais. E quando a gente bloqueia eles, a gente impede que a força da vida chegue para a gente como deveria. E aí, se a força que veio deles não chega para a gente não consegue seguir. O dinheiro vem com dificuldade, ou às vezes ele nem vem, ou ele vem e ele vai, como essa pessoa que me mandou a mensagem, como agora você está falando, que não te faltam as coisas, mas que é tudo muito certinho, muito regrado, né? Então, a gente precisa olhar para a origem, e a origem é o pai e a mãe. Então, se possível, se você tiver condições, vai lá, encontra o seu pai, chega para ele, abraça ele, mesmo que num primeiro momento isso não seja fácil, porque na maioria das vezes não é. Diz assim para o seu pai, é uma frase curativa. Diz assim para ele, pai, eu vim aqui hoje te parabenizar pelo seu dia, porque você falou que é aniversário, né? Mas fala assim, pai, eu recebo hoje a vida que o Senhor me deu, do jeito que o Senhor me deu. Não julga,
as vezes que ele traiu a sua mãe, não julgue as vezes que faltou os recursos financeiros, não julgue nada, só receba a vida. Porque quando a gente consegue receber a vida dos nossos pais aqui dentro do coração, por isso que eu digo que é um movimento de alma. Quando a gente consegue, a vida começa a fluir. Porque eu sei que não é fácil, sabe, Silvana? Eu não estou dizendo que o que você sofreu não é legítimo. É legítimo, doeu. Você sofreu, a sua criança ferida está sofrendo. Mas se a gente olhar para os nossos pais e receber a vida, a gente já consegue começar a caminhar. É um processo, tá? Mas é o início. Porque o seu pai e a sua mãe, eles deram a vida para você do jeito que eles puderam. A sua mãe, o seu pai, os dois, eles podiam ter abortado você. Conscientemente, que é quando a gente vai lá e faz o aborto, e inconscientemente, porque a gente faz aborto inconsciente também, né? A gente tem medo de não dar conta de criar, a gente não quer ter um filho naquele momento, porque a gente está no auge da carreira, porque a gente ainda quer curtir mais o casamento, e aconteceu a gravidez, e inconscientemente a gente aborta também. Mas isso não aconteceu com você. Ou seja, você é fruto do amor. Você é fruto do amor. Mesmo que o amor não tenha sido um amor certinho, sabe? Que seu pai ainda traísse a sua mãe, que vocês passassem dificuldades financeiras, você é fruto do amor. E a vida está seguindo através de você. Sandra, é o suficiente? Não é o suficiente, mas é o início, porque eu estou vendo que a sua criança interna ainda está sofrendo dentro de você. Mas comece recebendo a vida. Porque se você receber a vida do seu pai, você vai derrubar essa barreira que inconscientemente você pôs. Eu sei que não é fácil, sabe? Mas é preciso, porque a vida, para fluir, ela precisa estar no seu fluxo, no seu ciclo normal, sem barreiras. É a gente receber a vida que a mãe e o pai trouxe para a gente, tá? Então, assim, Silvana, do fundo do meu coração e com muito respeito eu estou te falando isso. Não é fácil, mas tente fazer isso. Abrace o seu pai e diga para ele assim, pai, eu sinto muito pelas vezes que eu te julguei sem perceber ou percebendo. Mas hoje eu vejo que o Senhor é o pai certo para mim. A minha mãe escolheu o melhor pai que poderia existir para mim, você. E eu falo isso, meu coração até se emociona, mas é a pura verdade. É porque a gente não consegue ver além da dor. A gente está olhando para a dor da mãe que sofreu traição, né? Para a dor da mãe que passou por dificuldades financeiras, mas a sua mãe, ela é sábia. Ela foi sábia, ela escolheu o pai certo para você. Não tinha outro pai, não tinha outra mãe melhor para você. Essa era a mãe grandiosa. Olhe para sua mãe, o pouco que você me contou aqui. Ela passou pela perda de um filho, ela passou por dificuldades financeiras e mesmo assim ela esteve ali. O seu pai traía ela e ela estava ali tentando manter a família porque amava. A sua mãe foi uma mulher muito forte. Então, vamos olhar para ela com o olhar que ela merece, de respeito, de honra, de ser uma mulher sábia, porque apesar de tudo, ela fez o que tinha que ser feito, ela te deu a vida como ela pôde, tá? Mas como a sua mãe não está mais aqui, ela já está, eu acredito, no céu, nós vamos fazer um movimento terapêutico, um exercício terapêutico com ela, mas com o seu pai, aproveite que ele está vivo e faça pessoalmente com ele. Sandra, minha mãe não está aqui. Vai surtir efeito? Vai, porque você está conectada com a sua mãe aqui dentro. Porque você é 50% a sua mãe, né? 50% do seu DNA é da sua mãe. Ela está dentro de você. Quando você resolver isso aqui dentro de você, a sua vida vai fluir também. Tá bom? Então, com o seu pai, você faça. E eu vou aproveitar e eu vou pedir para todos vocês que estão me ouvindo, que vão compartilhar essa live. Aproveite que vocês ainda têm pai e mãe vivos.
e façam esses movimentos enquanto eles estão vivos. Sandra, eu não consigo abraçar. É para isso que tem constelação familiar. Venha resolver dentro de você o que precisa para você conseguir abraçar. Porque aproveite esse momento, sabe, do Dia das Mães. Ressignifique o que precisa. Sandra, eu não dou conta só. Eu sei, não é fácil, mas comece. Pelo menos ligue para sua mãe, pelo menos vá lá, dá um abraço, dê um beijo, diga para sua mãe, mãe, eu te amo. Esqueça os julgamentos, esqueça os erros. Não quer dizer perdoar, porque se perdoar, você vai se colocar numa posição muito superior e você não vai conseguir resolver o que precisa dentro de você. Porque a gente não faz o perdão do dia para a noite, tá? Então, por enquanto, aceite a sua mãe e o seu pai como eles são. Com o tempo, vocês vão ressignificar isso dentro de vocês e o perdão vai fluir, mas não de um lugar de superioridade, e sim do lugar que tem que ser, de filho. Porque nós somos filhos, nós não somos superiores aos nossos pais, né? Nós somos seres humanos como eles, a gente também erra. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente errou demais também na vida com os nossos filhos, tá? Silvana, eu posso fazer esse exercício com você? Tá. Sim. Então, vamos fazer. Quem quiser fazer, quem precisar fazer, faça esse exercício também, tá? Ó, é um exercício sistêmico. Feche os olhos, todos vocês, especialmente você, Silvana. Feche os olhos, respira profundamente. Visualize você, Silvana, entrando por um lindo jardim. Caminhe por esse jardim. Agora, Silvana, veja que você está regredindo no tempo. Hoje você é essa mulher linda, adulta, mas você está regredindo. Você está voltando no tempo. Você está se tornando agora jovem, mais jovem do que você é. E você vê você caminhando, se tornando uma adolescente. E você vê você caminhando, se tornando uma criança cada dia menor, aí, nessa visualização da sua mente. Até que você fica pequenininha e você fica sentadinha aí, nesse jardim. Não se preocupe com nada, é um ambiente seguro, não tem nenhum bichinho, só tem aí proteção, segurança e amor. E agora, Silvana, eu quero que você, mulher adulta, olhe para essa criança, tá? Olhe para a criancinha e veja ela brincando. Brincando com a graminha mesmo, passando a mãozinha na grama. Veja como tá o sorriso dela, se ela sorri ou se ela tá uma criança triste. Só observe, não precisa ainda me dizer nada. E eu quero que você visualize agora a sua mãe caminhando nesse mesmo jardim. E a sua mãe indo até você. Visualize ela pegando você, pequenininha, com a idade que você quiser ter. 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos. E ela te pega no colo. E ela te beija, ela faz um carinho em você. E ela diz o seguinte para você, Silvana, filha, minha filha querida, eu sinto muito pelas vezes que você se sentiu só, pelas vezes que você se sentiu abandonada, excluída dessa família. Filha, hoje eu quero que você sinta dentro de você, dentro do seu coração, o quanto você foi e continua sendo amada, querida. Eu sinto muito, filha, se eu não te dei mais, mas eu não dei conta de fazer mais do que eu fiz. E aí, sente o amor da sua mãe, Silvana, sente ela te abraçando, sente o coração dela pulsando, e junto com o coração dela, o seu coração pulsa também. Deixa ela te nutrir de amor, porque a sua criança interna,
ela ainda está sofrendo, presa lá naquele berço. Deixa a sua mãe te nutrir de amor, de segurança, de pertencimento. Porque quando ela te abraça, quando ela diz para você que sente muito, quando ela diz que você é uma filha querida, ela está dizendo para você, você faz parte, filha. Você pertence. Sente um pouquinho esse amor, Silvana. Você está precisando dessa energia materna, dessa energia feminina que só a nossa mãe pode dar para gente e ninguém mais. Sente. E agora que você está aí com a sua mãe, visualiza que tem muitas mulheres aí, as suas avós, os seus bisavós, as suas trisavós, mulheres. Mulheres dessa família, desse sistema familiar, da sua mãe e do seu pai. E que lá atrás a gente não sabe o que essas mulheres passaram, mas que todas essas mulheres, mesmo que num pequenino percentual, elas vivem dentro de você, Silvana, porque nós somos os nossos ancestrais. E a gente carrega as dores deles também, as tristezas, as desilusões, tá? E hoje essas mulheres estão aí para trazer a força feminina para você, para trazer a força materna para você. E essa força chega para você através da sua mãe, porque esse é o fluxo natural da vida. Receba tudo isso através da sua mãe. A força, a coragem, o amor, o carinho, a proteção, a bênção. Porque se a gente não tiver a bênção dos nossos ancestrais, a gente não consegue seguir. E principalmente a bênção relativa para a prosperidade. A nossa vida não flui. Só que, para fluir, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que todos eles foram e continuam sendo importantes para o prosseguimento da vida. Só quando a gente se torna uma semente, uma criancinha, capaz de receber essa vida e esse amor, é que a gente pode crescer, ter raízes fortes e se tornar uma árvore frondosa, que dá frutos, que dá flores. Então, nesse momento, Silvana, se sinta pequenininha, uma semente, com muita humildade, que está recebendo toda a força, toda a nutrição para poder crescer para a vida. E agora eu quero que você veja o seguinte, Silvana, você chegando adulta perto da sua mãe e ela abraçando a sua criança, mas eu quero que você se veja adulta, chegando perto dela e que você humildemente diga assim, mãe, eu estou aqui. Diga para sua mãe, tá? Pode falar aí na sua mente, dentro do seu coração, diga, mãe, eu estou aqui. Agora eu vejo o quanto a senhora é grande, o quanto a senhora é forte. E eu recebo agora, mãe, a vida que a senhora me deu, do jeito que foi possível. E incline levemente a sua cabeça para sua mãe, em sinal de honra, de respeito, de agradecimento. Porque quanto mais a gente agradece a vida, mais a vida nos dá grandezas. E a grandeza, ela vem através do agradecimento que a gente dá para nossa mãe. Esse é o início do seu processo de cura, Silvana. E quando você diz isso para sua mãe, olhe que agora, com você no colo, criança, pequenininha, ela diz o seguinte para você, adulta, filha, vem cá. E ela te abraça também. E de um lado tem você, pequenininha, e do outro tem você, adulta. Sua mãe diz para você o seguinte, você é meu sonho.
Eu te abençoo, filha, para que você se realize, para que você possa fazer diferente do que eu fiz. Porque eu passei por tudo que passei para que você tivesse novas chances, novas possibilidades. Receba essas palavras da sua mãe, Silvana, porque elas vão fazer diferença dentro de você. E quando a gente muda dentro, a gente pode mudar fora a nossa realidade, tá? Diz para sua mãe: mãe, eu agradeço, eu te vejo. A senhora é a mãe certa para mim. E agora sua mãe ainda te diz uma última coisa. Ela te diz o seguinte: filha, o seu pai também é o pai certo para você. Tome dele a vida que você precisa. Silvana, quando você estiver preparada, pode se despedir da sua mãe aí na sua tela mental, no seu coração, abrir os olhos, respirar, que isso é energia, né? A energia, ela faz parte também de um processo terapêutico. Se você quiser, você pode me contar o que você sentiu para eu poder te ajudar. Ai, eu senti assim um amor imenso. Senti quando eu era bebê, passando por todas as minhas ancestrais no colo, sendo acarinhada. Senti o abraço forte da minha mãe adulta, dizendo que me amava, que se ela não disse isso, ela sempre demonstrou, que não foi fácil, né? Mas foi, foi uma sensação maravilhosa. Essa é a força que você precisa para continuar caminhando, sabe, Silvana? A gente precisa estar sempre com a força dos nossos pais intacta dentro de nós para a gente seguir a vida. Não quer dizer que a gente tem que fazer exatamente o que eles fizeram, mas quer dizer que a gente está recebendo a vida que eles deram para a gente, do jeito que for. Não entre nas feridas da sua mãe nem do seu pai. As feridas deles, eles precisam resolver. As das suas irmãs, das suas tias, dos seus familiares, cada um tem que resolver a sua. Você resolve as suas. Quando você resolve as suas, você está honrando o seu pai e a sua mãe, porque eles vivem dentro de você, né? Os nossos avós vivem dentro da gente, os nossos bisavós, os nossos ancestrais, porque a genética, ela vem passando. E uma forma de você honrar esse sistema é honrando a vida. E honrando a vida, a energia equivalente à vida, que é o dinheiro, ela vai chegando para você. Você, claro, tá? Você e todas as pessoas que estão me ouvindo. O processo de cura, ele requer comprometimento, ele requer que você entenda que você é um ser integral. Corpo, mente, alma, espírito, emoção, sentimento, energia. Só que você precisa, enquanto corpo, enquanto uma pessoa que pensa, ter atitudes também, né? Então, a partir do momento que você vai mudando dentro de você as feridas, né? Você vai curando os traumas emocionais, você vai tendo força para agir, para lidar com o trabalho, com o dinheiro, com outra mente, com outro olhar. E o dinheiro vai fluindo na vida. Então, tenha isso em mente, tá? Nós começamos um processo, como a gente não se aprofundou nele, eu não sei o quanto essa dor está aberta dentro de você, mas esse é um início e é um início poderoso. Faça esse encontro com seu pai. Você tem meu Instagram, depois me mande notícias, me diz como foi. É um processo. Pode ser que você precise de mais, tá? Talvez você precise de mais, fazer uma constelação, fazer mais, algo mais no seu processo terapêutico. Mas eu te garanto que esse é um início grandioso, viu, Silvana? Você estava precisando disso, porque essa criança ferida dentro de você, ela tá carente de mãe ainda.
E agora você precisa também curar essa criança dentro de você para que a sua vida flua com mais rapidez. Porque, gente, não entenda mal o que eu digo, tá? Às vezes as pessoas falam assim, Sandra, mas eu amo a minha mãe, mas ainda tem uma ferida aí. Por isso a vida não está fluindo como deveria. Né? E isso tudo é inconsciente, mas quanto mais a gente se cura, cura a nossa criança interna, restabelece o equilíbrio no sistema familiar, mais a gente tem condições de viver uma vida feliz, com dinheiro, no casamento, com os nossos filhos, tá, Silvana? Não me deixe sem notícias, não. A gente vai se falando. Eu fico Tá bom. muito feliz de Gratidão, você. gratidão. Já Eu também sinto me que sinto muito saiu um grata. peso. Gratidão. E esse peso que sai de cima da gente, ele facilita que a gente caminhe pela estrada da vida com mais rapidez e velocidade, porque a mágoa, a tristeza, a insegurança, tudo isso é ferida emocional. Então, eu quero dizer uma coisa, eu também agradeço por você confiar em mim, por você se permitir, porque olhar para a dor não é fácil. Quando a gente olha para a dor, a gente precisa vestir a roupa da humildade. E nem todo mundo quer vestir a roupa da humildade. A maioria quer resolver os problemas sem olhar para o problema. E você está sendo uma mulher muito corajosa. Você já é mãe, Silvana? Tenho 3 filhos. Eu quero te desejar um feliz Dia das Mães e escreve o que eu estou te falando. O que já era bom com os seus filhos, a partir de agora pode melhorar mais, porque você tem mais força de mãe dentro de você agora. E o que ainda não estava tão bom, você tem condições de resolver com seus filhos, tá? E cada dia você vai se fortalecendo e você vai passando adiante agora um amor mais saudável. Porque o amor, ele tem dois caminhos. Ou ele é um amor saudável, ou ele é um amor em desordem. E em desordem é quando a gente tem essas feridas emocionais, porque a gente só dá o que a gente tem. E se tem dor dentro da gente, o que a gente dá é dor. Então, parabéns, eu te honro muito por você estar olhando para você e pode contar comigo, tá? Obrigada, gratidão. Ah, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu agradeço também a grande oportunidade. Parabéns, você é uma grande mulher, você é uma linda mulher e eu tenho certeza que dentro de você as suas células estão em festa, porque os seus ancestrais agora estão vibrando dentro de você e a sua mãe mais que nunca, porque todos nós somos o sonho dos nossos pais. E tudo que um pai e uma mãe quer é que a gente seja feliz e que a gente se realize. E agora você começou esse processo de realização. Parabéns, Silvana. Um beijo grande, tá? Obrigada pela Oh, oportunidade. obrigada. Te amo. Tchau, pode sair. Feliz dia. Gente, a Silvana vai sair, mas eu ainda não vou finalizar. Eu quero dizer algumas poucas palavras daqui para vocês. Silvana, pode sair. Paulo, é um prazer te receber. Eu vou pedir só para que você esteja comigo na próxima quarta-feira, que eu te chamo, tá? Eu só não vou te chamar agora porque eu tenho uma cliente em seguida e eu já estou assim com o horário um pouco em cima. Mas eu te recebo com todo carinho, tá? E eu quero dizer para todas vocês, mulheres, e para vocês, homens também, aproveitem essa semana, vão falar com as mães de vocês, sabe? Vão dar um abraço, um beijo, manifestar gratidão, porque através da gratidão a gente cresce, a gente começa o nosso processo de cura. Sandra, fazendo isso que você falou, eu tô curado? Não, não é assim. O processo de cura, ele é um processo. O que é um processo? É um caminho. Mas para você chegar lá no fim, né, onde tem aquela faixa de chegada, você precisa começar a caminhar por esse caminho. Gratidão, Silvana, também. Você precisa começar a caminhar por esse caminho, né? E quais são os caminhos? São inúmeros. Comece fazendo o que eu estou te propondo. Tenha um dia agradável com a sua mãe. Não vai resolver tudo, mas é o início, tá? E
Deixe essa força tocar o seu coração. A constelação familiar é um caminho para isso. A minha mentoria sistêmica é um caminho para isso. O meu método solar é um caminho para isso. A minha mentoria só para mulheres é um caminho para você curar as feridas emocionais que vocês têm dentro de vocês. Se permitam. Caminhos existem, mas a gente precisa se permitir, a gente precisa começar a caminhar por esse caminho de cura. Isso, Paulo. Ó, o Paulo está falando assim, verdade, eu preciso conversar com a minha mãe nessa data, Dia das Mães. Isso, conversem com a mãe de vocês. Deem um abraço. Aproveitem enquanto vocês ainda têm a mãe de vocês aqui, porque faz toda a diferença. Sandra, a minha mãe já partiu, dá para resolver? Dá sim. Venha fazer a constelação familiar, porque a gente resolve essas questões aqui dentro, tá? Do coração. E a gente se fortalece. E a gente consegue levar a vida com mais leveza. E isso tem reflexo em todas as áreas da nossa vida. Isso tem reflexos no nosso relacionamento amoroso, profissional, com o dinheiro, com os filhos, com a saúde. E deixa eu só ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Gente, se vocês precisarem de alguma coisa, me mande um direct, tá? Porque depois que eu salvo a live, eu perco todos os comentários e daí eu não consigo mais saber o que vocês escreveram para mim. Mas, por favor, não deixe de compartilhar essa live. Essa live, ela é curativa. Se você está assistindo ela no Instagram, no YouTube, né? Ou em qualquer outra rede social, no Facebook, ou se você está no TikTok, assista, compartilhe, porque a gente pode sim curar as nossas feridas emocionais. Olha a Nilzete falando. Que lindo, Silvana. Faça tudo o que a Sandra te pedir. Na minha vida eu era muito triste. Quando comecei a fazer o método solar com a Sandra, estou cada dia melhor. Estou cada dia sendo transformada. Hoje me sinto muito mais leve. Gente, é um processo, é um caminho, mas é um caminho que liberta, é um caminho que cura. Bom, enquanto eu estava com a Silvana, eu não consegui ver quem mandou mensagem para mim. Se eu não conseguir responder aqui na live o que vocês gostariam, o que vocês perguntaram para mim, me manda um direct, tá? Que eu respondo com muito carinho, com muito amor e com muito respeito, porque eu vou ter que interromper a nossa live e eu não sei se eu respondi todo mundo. Mas se eu não te respondi, você pode me mandar uma mensagem que a gente conversa. Marileia, eu não entendi o que a Marileia colocou aqui. Mas então é isso, pessoas queridas. Olha, e para todas vocês, mamães que estão aqui, que são mães como eu quero deixar aqui o meu sentimento de agradecimento. Mesmo eu não sendo filha de vocês, quando eu reverencio a minha mãe, quando eu agradeço a vida que eu recebi da minha mãe, eu estou reverenciando, agradecendo todas as mulheres. E por que que eu faço isso? Porque você, mulher, é a única porta para esse mundo. Você é um portal que permite a todos nós, enquanto seres espirituais, você permite que a gente faça a passagem para o mundo terreno. Você abre mão, muitas vezes, de muitas coisas na sua vida para cuidar dos seus filhos, de todos nós, enquanto filhos, né? Você nos gera no teu útero, no teu ventre sagrado. Você abre mão de dias e noites e anos da sua vida para cuidar de todos nós. Mesmo que muitas vezes você não tenha cuidado do seu filho como o seu filho gostaria. Mas você, mulher que está aqui comigo, você merece todo o meu sentimento de amor, de gratidão e de reverência. Eu gostaria que todos os filhos fizessem isso pelas suas mães, mas eu sei que muitos filhos estão com muitas feridas emocionais e não conseguem fazer isso. Então eu faço isso por vocês. Eu vou dizer aqui para todas vocês, mulheres, que vocês
são realmente luz, que vocês são realmente bênção, que vocês são realmente um canal de Deus nesse mundo, porque vocês abrem caminho para que a vida prossiga. E vocês são mulheres que merecem todo o nosso amor, todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão, tá? Meu beijo, meu abraço, meu sentimento de gratidão, de alegria e especialmente agora eu vou falar para minha mamãe. Mãe, eu te amo. Eu agradeço a vida que eu recebi de ti, do jeitinho que foi possível. Graças a essa vida que eu recebi, eu pude passar a vida adiante. Hoje eu tenho os meus filhos, eu tenho uma vida linda, eu tenho tudo que eu preciso e muito mais. Eu tenho tanto mais que hoje eu posso transbordar na vida de outras pessoas, eu posso contribuir com muitas pessoas. E tudo isso é possível graças à minha mãe e ao meu pai. E eu recebo essa vida e eu honro muito a minha mãe, que é uma mulher maravilhosa, que sofreu muito, mas que mesmo com todo o sofrimento, ela disse sim para a minha vida. Ela disse sim para os meus irmãos também, porque a minha mãe é uma mãe que tem feridas emocionais na alma, no corpo. A minha mãe foi mãe sem saber ser mãe, porque a mãe da minha mãe, a minha avó, que eu também reverencio muito, a minha avó, ela se suicidou quando a minha mãe ainda era uma criancinha. Então a minha mãe não teve referência de mãe. E mesmo não tendo essa referência, mesmo tendo sofrido muito, porque o meu avô deu os filhos e a minha mãe foi dada ainda muito pequenininha e a minha mãe sofreu muito. Ela nunca recebeu amor de mãe e mesmo sem ter recebido, ela deu amor de mãe como ela conseguiu, como ela achou que era necessário. E eu quero dizer que, mãe, você fez o melhor. E eu te amo muito e recebo com muito carinho a vida que me deu. É isso, pessoas queridas, um beijo grande. Curtam a mãe de vocês, aproveitem enquanto vocês têm a mãe de vocês, abrace, beije. É hora da gente ressignificar as dores do passado. Não é um abraço e um beijo que vai ressignificar, mas é o caminho, é o processo, é o início de tudo, tá? Um feliz Dia das Mães para todas vocês, mamães que estão aqui e vocês homens que estão aqui. Vocês também têm um papel importante, fundamental na nossa existência, tá? Não deixe de valorizar a mãe de vocês, as mulheres de vocês, as filhas, as esposas. Um abraço, encontro vocês na segunda-feira. Durante todos os dias nós temos publicação aqui no Instagram, no YouTube. Eu estou também nos stores, vocês podem interagir comigo. E não deixem de equilibrar a nossa relação aqui, tá? Deixe um coraçãozinho, compartilhe essa live, deixe uma mensagem para mim se você está assistindo no Instagram ou no YouTube. Deixa aqui para mim um comentário, assim você me ajuda a levar essa mensagem muito mais longe. Então é isso. Até a nossa próxima live. Encontro vocês na segunda-feira. Ah, e quero trazer um convite também. Na sexta-feira eu vou estar num programa dando uma entrevista falando sobre mães. Eu vou deixar aqui nos meus stories tudo direitinho. Assistam esse programa, vai ser uma entrevista que também vai tocar o seu coração. Aproveite, convide outras pessoas para assistirem também, tá? Eu vou deixar nos stories os detalhes dessa entrevista que eu vou dar na sexta-feira. Um beijo grande, fiquem bem, até mais. Obrigada, Beatriz, Nilzete, Silvia, a todos vocês. Paulo, a grandiosa mulheres, Sandra e mãe, muito amor. Obrigada, Paulo. Vanilde, ó, Deus te abençoe sempre. A vocês também, gente, a vocês também. Somos todos filhos de Deus, né? Filhos do Criador.
Eu desejo para vocês também tudo isso. A Zenilda falando, parabéns, Sandra, pelo seu Dia das Mães, muitas felicidades, Deus abençoe você e sua família. Vanilde, Zenilda, todos vocês, eu também desejo para vocês um feliz Dia das Mães. Eu tenho conversado com a Zenilda e eu sei que ela também é uma mãe grandiosa, Nilzete, Nice, todas vocês. Nossa, gente, é tanta gente. Paulo, obrigada, Paulo, você é luz, né? Me disse, eu recebo mesmo com muito respeito e carinho porque todos os dias, quando eu venho para cá, eu abro meu coração para que eu realmente transmita a luz para vocês, que eu seja luz na vida de vocês, como muitas pessoas foram luz na minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Eu recebo, sim, Feliz Dia das Mães para mim, eu recebo de coração e também desejo muito isso para vocês. Nossa, um beijo grande, senão eu não paro de ler. E eu recebo com muito carinho e desejo também com muito carinho feliz dia para todas vocês, mães, mulheres lindas, maravilhosas que estão aqui. Um beijo grande. Até mais.